Bom dia, a graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Como temos passado, espero que todos estejam bem. Amém, queridos? Hoje nós vamos estudar aí a aula de número 19, a cura da maledicência. Tem a ver com o sermão 49 lá de John Wesley, né? Nosso texto bíblico está lá no livro Tiago e também Mateus. Meu nome é Frederico Araújo, mais conhecido como Fred, e hoje vou ser o facilitador. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Queremos Te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, esse privilégio, Senhor, de podermos estarmos reunidos, Senhor, em família cristã, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Pai. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, Senhor, possamos estar sensíveis, Senhor, à Tua voz, prontos, Senhor, para Te obedecer, Senhor, porque, como diz a Tua palavra, Senhor, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a leitura dos textos bíblicos. Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E Mateus 18, de 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O texto que nós lemos está na nova versão internacional. O objetivo da aula: estudar o sermão de Wesley, abordando a santidade nas palavras, o que edifica e o que destrói a vida das pessoas. Explicar o que é maledicência e quão próximo este pecado está de nós. Para início de tudo, a maledicência é um dos pecados mais comuns na vida da pessoa cristã. Não significa apenas falar mal de outra pessoa, mas também divulgar situações impróprias e privadas de alguém. Mesmo com o argumento da oração, a maledicência pode ser uma armadilha para a comunhão e vivência missionária da igreja. Em seu sermão 49, A Cura da Maledicência, Wesley explica o que é a maledicência e como tratar este mal tão comum em nosso meio. Fundamento bíblico. Em Tiago 1:26, lemos: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago deixa claro que a pessoa que não consegue controlar suas palavras tem uma vida cristã vã e inútil. Este tema é trabalhado com muito cuidado em sua epístola. Em suas notas introdutórias, Wesley diz que o governo da língua é tão essencial que Tiago ilustra o assunto por várias metáforas notáveis. Um navio é um grande corpo, mas é manobrado por um pequeno leme. Uns poucos centímetros de ripa dirigem o curso das maiores embarcações sobre as águas. Quando avaliamos o porte de um navio e o tamanho do corpo
humano, verificamos que o leme é tão pequeno em relação ao primeiro como a língua o é em proporção ao segundo. Assim também, uma fagulha pode produzir explosão que destruirá uma grande cidade. Geralmente, a maledicência é fruto de um conflito não resolvido. E por esta causa, por esta causa que, segundo o texto do sermão Mateus 18, 15 e 17, é por esta causa que o segundo texto do sermão é Mateus 18, 15 e 17. Jesus aponta um caminho novo diante da ofensa recebida. Geralmente, né, diz a gente tem conflito, em vez de procurar resolver, a gente fala mal dessa pessoa. A gente acha mais fácil. Se alguém pecar contra nós, não devemos expor esta pessoa com maledicências. Antes devemos confrontá-la em amor. O Senhor Jesus apresenta um processo simples de cura. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, argue entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. E se ele não os atender, diz-o à igreja. Ao invés de difamar, ou seja, de divulgar má fama, devemos confrontar em amor. Este caminho simboliza nossa maturidade cristã. É um crescimento em caráter e um ato de misericórdia. Assim, as Escrituras ensinam que a maledicência é algo que podemos e precisamos retirar de nossa vida. Né? Lá em 1 Pedro 2:1-2, eu gostaria até de ler, porque são versículos importantes. Deixa eu ler aqui, um minuto. 1 Pedro 2:1-2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Quer dizer, esse crescimento, às vezes a gente é levado a crer que é só por conta do leite genuíno, que é a leitura da palavra. Mas é largar essas coisas aí, né? A maledicência, deixar de falar mal e se alimentar da palavra de Deus. O outro texto aí está em Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E Tito, para finalizar aí, se eu tenho Tito aqui, Tito. Lembra-lhes que se sujeita aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, quer dizer, fiquem discutindo, né? Mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Prosseguindo. Governar a língua é um caminho de santidade. Muitos problemas na família, na igreja e na sociedade seriam evitados se soubéssemos controlar nossas palavras. O que é maledicência? Segundo o dicionário Priberan, da língua portuguesa, é o ato de dizer mal, difamar, murmuração. Wesley diz que ela não é como alguns supõem, mesmo que a mentira ou a calúnia. Tudo quanto o homem diz pode ser verdadeiro, e ainda seu falar
instituir maledicência. A maledicência é nem mais nem menos do que dizer mal de uma pessoa ausente, referindo-se a alguma falta realmente praticada ou dita por alguém que não se encontre presente quando se faz a referência. É comentar sobre uma pessoa sem dar a ela o direito de defesa. Wesley cita um exemplo. Suponhamos que, tendo visto um homem beber ou ouvi-lo praguejar ou jurar, eu refiro o fato quando ele se encontra ausente. Isto é maledicência. Em nossa linguagem familiar, isto é também chamado, e com extrema propriedade, de falar pelas costas. Então, queridos, a gente viu aí que maledicência é nem mais nem menos do que dizer mal de uma pessoa ausente, se referir a ela. E então basta isso aí para a gente estar já praticando esse pecado. Então, muitas vezes, quer dizer, a gente comete esse pecado, não percebe, porque às vezes a gente tem uma noção errada, que fala, não, o que eu não posso é falar uma mentira a respeito da pessoa, né? Não posso, mas se a pessoa fez isso, praticou, vamos supor, se a pessoa é uma pessoa safada, eu posso falar porque eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Mas de acordo com a palavra de Deus aí, maledicência é nada mais, nada menos do que dizer mal de uma pessoa ausente. É a gente se referir a outra pessoa sobre ela. Então, se a gente já fizer isso, nós já estamos praticando este pecado. E o interessante é que a gente acha que não é um pecadinho que não tem problema, mas como nós vimos lá em Tiago, Tiago fala que se alguém se acha religioso, né, que você acha? Se você acha que você é um servo de Deus, porque você frequenta os cultos, é dizimista e isso, mas se você não consegue refrear a sua língua, está falando, ó, a sua religião é vã, é inútil. Né? Então Deus tem nos falado, o que adianta você fazer essas outras coisas externas aí, querendo me honrar, mas se você não consegue botar um freio na sua boca. Então não é para falar de ninguém de maneira alguma. Continuando. Este pecado é tão comum que para algumas pessoas nem pecado é. Contudo, é uma ação que contraria os valores da palavra de Deus e não promove a justiça, a paz e a alegria do reino de Deus. Continuando. Homens e mulheres são levados por este caminho de pecado contra o próximo com muita facilidade. Dificilmente alguém nunca caiu neste pecado de comentar o erro de alguém na ausência das pessoas. E aqui eu quero falar que eu mesmo, essa lição, ela me incomodou bastante, falou muito ao meu coração. Eu fiquei assim escandalizado como que eu sou uma pessoa maldizente. Oh Deus, tem misericórdia. Wesley dizia, quão poucos são os que podem testificar diante de Deus. Estou limpo neste particular. Sempre pus a atalaia diante da minha boca e guardei a porta dos meus lábios. A própria vulgaridade desse pecado torna-o difícil de evitar. Quer dizer, ele é tão comum que a gente acha que é tão normal que não acha que não é nem pecado. Como estamos rodeados por ele de todos os lados, se não formos profundamente sensíveis ao perigo e se não nos guardarmos constantemente, estaremos sujeitos a ser levados na torrente. Então, muitas vezes a gente está ali quietinho, não quer falar, mas estamos numa roda ali com os irmãos, daqui a pouco um começa a falar e a gente menos espera, a gente também está maldizendo, né?
Por isso que a gente tem que vigiar bastante. Muitas vezes, seguindo o caminho da falsa santidade ou da falsa preocupação com o próximo, acabamos levando o pecado alheio para as rodas de oração, reuniões da igreja e muitos outros lugares indevidos. Inventamos a santa maledicência. Wesley nota que ela é mais difícil de evitar porque ela frequentemente nos ataca sob disfarce. Pensamos que estamos agindo de uma forma simples e comum, contudo, o que realmente estaremos fazendo é dar lugar ao diabo. Como evitar a maledicência? O caminho para evitar a maledicência é a prática do Evangelho segundo Mateus 18, 15 e 17, aí que nós já lemos, né? Então, vamos continuando. Wesley diz: se vires com os teus próprios olhos um irmão, um cristão, cometer pecado inegável, ou ouvires com os teus próprios ouvidos, de modo que te seja impossível duvidar do fato, então teu papel é evidente. Aproveita a primeira oportunidade para ires ao seu encontro. E se tiveres ocasião, fala-lhes dessa falta entre ti e ele só. Este confronto precisa ser feito com espírito de amor e solidariedade. A orientação de Wesley é clara. Na verdade, grande cuidado se deve tomar em que isso se faça num espírito reto e de maneira correta. O sucesso de uma advertência depende grandemente do espírito com que é feita. Não estejas, portanto, em falta quanto à fervorosa oração a Deus, para que a exortação seja feita no espírito de seriedade, com profunda, penetrante convicção de que só Deus é que te faz diferir do transgressor. E se qualquer bem for feito por aquilo que se disser agora, é Deus que opera. Muitas vezes nossa intenção é a melhor, mas erramos no modo como falamos. Wesley adverte: mas vê a maneira por que fales seja também segundo o Evangelho de Cristo. Evita tudo no olhar, no gesto, na palavra e no tom de voz que tem o sabor de orgulho ou de suficiência própria. Então, queridos, isso aí a gente vai. Como que a gente combate essa maledicência? Então, nós já vimos que se a gente tem problema com a pessoa, a gente não deve soltar a nossa versão dos fatos aí, que isso aí, de certa forma, já é uma maledicência. Então, a gente tem que procurar resolver com a pessoa. Sei que é uma coisa difícil, mas o Wesley até fala, né, que tem uma maneira de fazer. Então, muitas vezes a gente fala, não, mas eu vou falar a verdade. Mas a gente tem que falar a verdade, tem tempo e modo, tem o momento certo e a maneira certa. Então, a maneira é sempre em amor. Quando a gente for procurar exortar, aconselhar uma pessoa, a gente tem que demonstrar que a gente tem amor por esta pessoa, que a gente está preocupado com ele e se preocupa que ele cresça cada dia mais na presença do Senhor. Sei que não é uma tarefa fácil, por isso que o Wesley fala: ore antes a Deus, peça que Deus preparar o coração da pessoa, preparar o nosso naquilo que iremos falar, para dar essa oportunidade, porque a gente tem que fazer isso com muito cuidado, né, com muito amor. Então, essa é a nossa função que a gente tem que fazer. Agora, em relação àquela pessoa que às vezes vai receber vamos dizer, esse conselho, né, também serve para a gente, né? Muitas vezes a gente gosta de
de aconselhar os outros, mas não gosta de ouvir os conselhos, né? A gente também, se a gente está recebendo um conselho, às vezes como diz, uma correção, não é uma coisa boa, mas que a gente possa mudar o nosso coração, em vez de ficar às vezes com raiva da pessoa, que às vezes a pessoa, como diz aí, pode extrapolar, que a gente tenha falado, Senhor, me mostra, realmente é isso, porque quando as pessoas estão falando, às vezes estão querendo nos corrigir, às vezes a gente fica chateado, a gente tem que pensar, falar, Deus está querendo me falar alguma coisa, o que é que eu não estou, por que eu não consigo perceber? Né? Então, receba as críticas, quando receber as críticas, receba de uma forma mais serena e procure tirar aquilo que é útil para a sua vida. Amém, queridos? Caso a pessoa não deseje nos ouvir, os evangelhos nos orienta a levar testemunhas que sejam também nós mansos e delicados, pacientes e longânimos, incapazes de retribuir o mal com o mal, a injúria com a injúria, mas ao contrário, bem dizendo sempre. Todo o nosso gesto deve ser baseado unicamente no amor. O amor ditará a maneira pela qual devam proceder de acordo com a natureza do caso. Então, primeiramente, qualquer questão que nós temos é entre nós e essa pessoa. Depois, que a gente pode chamar alguns amigos em comum. E, por último, deve ser levado à igreja. Aqui o Wesley recomenda que não seja toda a igreja, mas líderes que podem, com amor e sabedoria, auxiliar na reconciliação. Caso não haja reconciliação, então Jesus disse que a pessoa deve ser considerada gentia e publicana. Wesley dá a seguinte orientação sobre esta palavra do Senhor: não tens obrigação de pensar dele nada mais a não ser quando encomendares a Deus em oração. Ou seja, você tem que estar sempre intercedendo por ele. Não mais precisas falar dele, mas entrega ao seu próprio Senhor. Deves ainda, em verdade, assim como todos os demais pagãos, ardente, terna boa vontade. Deves cortesia e, segundo as ocasiões que se apresentarem, todos os serviços de humanidade. Então, aqui, queridos, isso aqui, infelizmente, às vezes acontece no nosso meio na igreja, muitas vezes a gente briga com o irmão, a gente não quer ver, quando vê o irmão, fazemos uma cara feia, fazemos até, temos falta de educação, nos retiramos, né? E que a palavra nos fala o seguinte: apesar de não sermos mais amigos, essa aí, mas a gente tem que ter o mínimo, aí, como se fosse com um estranho, né? Como se fosse a primeira pessoa. Se ele nos cumprimenta, a gente tem que responder, a gente tem que tratar minimamente as pessoas com educação e consideração. Amém? Continuando. Conclusão. No final do sermão, Wesley faz um apelo apaixonado. Ó, que todos vós que suportais o opróbrio de Cristo, que sois por escárnio chamados metodista, sedes um paradigma, ou um modelo, né, ao mundo cristão, ao menos neste exemplo só. Expulsai a maledicência, o falatório, a murmuração, que nenhuma dessas coisas proceda de vossa boca. Vede que não faleis mal de homem algum, do ausente nada, a não ser o bem. Uma vez que tendes de ser distinguidos, quer queirais, quer não, seja esta a marca distintiva do metodista. Ele não censura ninguém pelas costas. Para este sinal podeis reconhecê-las. Queridos? E aqui, gostaria de falar um pouco aí, o que é essa murmuração, né? Porque maledicência é falar mal, é difamar, é caluniar, é murmurar. Murmurar é como se falasse baixinho, né? Quando que a gente murmura? Murmura é quando a gente vai falar, vou falar aqui, mas só cá entre nós. Normalmente a gente começa assim: ó, meu irmão, só cá entre nós. Isso. Então isso é
é murmuração, e murmurar é falar mal. E é um dos pecados graves e foi uma das causas do povo de Deus não entrar na terra prometida, que foi a murmuração contra Moisés e contra o próprio Deus, né? Então, pense numa coisa que a gente tem que cuidar mesmo, mais do que às vezes essas coisas exteriores, é cuidar da língua, porque quando a gente cuida da língua, o resto do corpo fica fácil de cuidar. Para refletir, por que uma maledicência está relacionada à falta de amor ao próximo e como vencê-la? A maledicência está relacionada à falta do amor, porque para a gente, muitas. Quer dizer, primeiro a gente acha mais fácil falar mais das pessoas do que procurar ajudar, né? Porque, de certa forma, tem pessoas que até para a gente ajudar é necessário que elas se esforcem também. Então, o ajudar é difícil. Quando a gente fala mal, de certa forma, a gente não está muito preocupada com essa pessoa, né? Quando a gente procura ver, fala, poxa, tá isso. O amar, quando a gente ama, a gente preocupa, a gente cuida, né? Cuidar, eu sei que dá trabalho, e é isso que Deus quer, né? Que se a gente verdadeiramente ama as pessoas, nós não vamos falar mal de ninguém, né? E a palavra diz, o nosso coração é enganoso, muitas vezes a gente acha que por praticarmos outras coisas, e nós estamos bem com Deus, mas acho que nós devemos analisar o nosso coração com relação à maledicência. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Nós queremos, Senhor, Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz, Pai, por ela que temos nos alertado, Senhor, neste dia, Senhor, que não devemos falar mal, Senhor, de quem quer que seja, Senhor. Principalmente, Senhor, está ausente, ó Pai. Por isso, pedimos, Senhor, Tu perdoe, Senhor, este pecado, Senhor, porque temos falado, Senhor, do governo, temos falado das empresas, temos falado mal, Senhor, dos nossos colegas, Senhor. Ter visto, Senhor, quanto nós falamos mal, Senhor. Pedimos, Senhor, Tu perdoes todos estes pecados, Senhor. E a partir de agora, Senhor, nós a cada dia, Senhor, possamos parar, refletir, Senhor, naquilo que fizemos naquele dia, no que falamos, Senhor. Não deixe, Senhor, que este pecado, Senhor, que faça com que a nossa religião, Senhor, que nós sejamos vãs, sejamos inúteis, ó Pai. Mas em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a controlar, Senhor, a nossa língua, Senhor, os nossos lábios. Como diz a Tua palavra, que dos nossos lábios só saia a palavra, Senhor, para abençoar, para bem dizer, Senhor dos Exércitos. Peço também, Senhor, estejas resolvendo, Senhor, todas essas questões, Senhor, causadas pela maledicência, Senhor, os conflitos, Senhor. Tu possa restaurar, Senhor, a comunhão, Senhor, das pessoas separadas, Senhor, pelas fofocas, Senhor, pelas maledicências, Senhor. Restaura os relacionamentos, ó Pai. E ensina, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a sempre a Te louvar, a sempre bendizer, Senhor. E guarda, Senhor, os nossos lábios. É o que Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Leitura durante a semana. Tá, queridos? Estão os textos aí para vocês aprofundarem neste assunto. A bibliografia, né? Tem Anderson e especialmente eu recomendo que vocês leiam aí o sermão 49 de Wesley.
Nós somos a Igreja Metodista aqui de Taguatinga Norte, né? Nós ficamos aqui entre o batalhão da PM e o Tagua Center. E nossos trabalhos nós temos aos domingos pela manhã, online, a Escola Bíblica Dominical, 9h30. À noite temos culto de celebração às 19 horas, online e presencial. Às sextas-feiras, pela manhã, presencial consagração. À noite, culto de oração às 20 horas, presencial. Você é o nosso convidado, venha, participe conosco. Faça a sua oferta e plante uma semente. Aí está o nosso Pix, que é o CNPJ da igreja. Querendo ofertar, entregar seus dízimos, posso fazer por este canal. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live ou vídeo. E fique com Deus. Um bom domingo, uma boa semana. Que Deus os abençoe e ajude a guardar os nossos lábios. Amém, Jesus? Glória. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão.